Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra para você, uma palavra bem oportuna para o momento que nós estamos vivendo. Nós sabemos que o Brasil está passando por uma crise, né? O brasileiro saiu às ruas, os caminhoneiros tomando a dianteira, né, dessa paralisação, desse protesto, a falta de gasolina e tudo, mas a causa é nobre. Então, desde já, quero parabenizar todos os caminhoneiros, parabenizar todos os brasileiros que se envolveram nessa luta, nessa batalha, e dizer que ela continua, não vai ser uma batalha fácil, mas eu não estou aqui só para falar disso, não, né? Eu estou aqui para pautar essa minha fala em dois textos bíblicos. O primeiro é o capítulo 31 do livro de Provérbios, que tem uma palavra para nós, que diz assim: abre a tua boca em favor do mudo, pelo direito de todos aqueles que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente, faça justiça aos pobres e aos necessitados. Aqui, na verdade, é o rei Lemuel lembrando as palavras que a mãe dele havia falado para ele. Mas agora eu tô fazendo uso dessas palavras para nós. Porque se nós nos calarmos, se nós deixarmos as coisas acontecerem e nós não nos envolvermos, amados, nós não vamos depois poder reclamar, né? Esse governo é isso, esse governo é aquilo e tal, porque nós estamos tendo a oportunidade de mudar, né? E tem um ditado que dizem, e é certo, né? Mas eu quero completar e mudar, que diz que quem cala, consente. Então, se nós nos calamos em relação a essa corrupção, então nós estamos consentindo com elas. Se nós nos calamos em relação ao preço dos combustíveis, né, que está caro, a carga tributária que nós pagamos, além do combustível, né, a gente paga também muito caro pelos produtos que consumimos, então a carga tributária brasileira é uma das mais elevadas do mundo. Pagamos a gasolina, uma das gasolinas mais caras do mundo, então não é sem razão que esse protesto, essa paralisação aconteceu e os caminhoneiros tomando a dianteira e os brasileiros todos também apoiando, né? Porque realmente é uma luta de todo brasileiro. Mas, amados, não apenas quem cala consente, mas quem cala se torna cúmplice. Porque se você sabe de uma coisa e você não denuncia, você acaba se tornando cúmplice daquilo, né? Porque quando a gente toma consciência de algo, a gente tem o dever de fazer alguma coisa para mudar. Como você toma consciência de um erro que afeta o seu próximo, que afeta o seu irmão, você tem que fazer alguma coisa para mudar, né? E isso nós temos que aprender. E principalmente nós como igreja do Senhor Jesus. O que é que nós temos visto ultimamente? Temos visto, querido, que a justiça está depondo a favor do bandido. Temos visto, queridos, que a educação está desconstruindo os valores das nossas crianças. Temos visto que a segurança pública está completamente ineficiente para nos defender. E mesmo assim nós pagamos caro pela educação, pagamos caro pela saúde, pagamos caro pela segurança. Como eu falei, nós pagamos uma das cargas tributárias mais altas do mundo e nós temos um dos piores serviços públicos do mundo, né? Nem países do terceiro mundo mais pobres do que o nosso têm os problemas sociais que nós enfrentamos aqui, tudo porque aqueles que deveriam nos representar lá no Senado, na Câmara de Deputados, na presidência, eles não nos representam, né? E daí então, queridos, a gente poder se manifestar, tá? E eu quero, por que eu li esse texto? Eu vou ler outro texto também, porque Deus, Ele espera que a gente se envolva, agora com sabedoria, com discernimento, com prudência, porque nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas enquanto nós estamos no mundo representando o reino de Deus, nós temos que nos envolver no sentido de que a justiça seja feita.
Faz sentido, né? Se nós representamos aqui um rei justo, o juiz de toda a terra, então é justo que a gente se envolva em questões que evoquem justiça, tá? E nós temos o amparo da Constituição brasileira, nós não estamos fazendo nada que seja inconstitucional, que aí a gente já entra já cai em pecado, né? Porque a gente está insurgindo contra a autoridade. Bom, capítulo 24 do livro de Provérbios, versículos 10, 11 e 12, olha o que é que diz. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão sendo destinados à morte, e salva os que estão sendo levados para a matança, se não os puderem retirar. E se disseres, eis que não sabemos, porventura, aquele que pondera os corações não o verá? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Deus espera que nós, como cristãos, exerçamos justiça. Muitas vezes, amados, a gente vai à igreja e a gente vê discursos, ouve discursos, a gente é ensinado a fazer orações em prol de aquisições para nós. Precisamos de um emprego novo, precisamos reformar a casa, precisamos que nossos filhos passem no vestibular, precisamos, né? Então a gente faz muita oração em cima do que a gente precisa para nós, né? E muitas vezes a gente se esquece de orar pelo Brasil, muitas vezes nós nos esquecemos de orar pelos países que estão numa situação pior do que a nossa, né? E isso eu creio que Deus vai cobrar de nós. Porque, amados, existe oração oração que a gente faz que magoam a Deus mais do que o alegram. Tem oração que magoa a Deus? Amados, eu creio que tem. Quando Deus espera que você peça pelos cristãos que estão morrendo lá na Etiópia, em defesa do Evangelho, pelos cristãos que estão sendo perseguidos pela intolerância religiosa nesses países islâmicos, na Coreia do Norte, quando Deus espera que a sua igreja se levante por essas causas, a igreja fica orando para trocar o carro, para prosperar, campanha de prosperidade daqui, campanha da prosperidade dali, e eu creio que Deus, ele fica, dizer assim, decepcionado. Porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo. E no momento que nós temos que ser sal e luz, nós deixamos de ser. E às vezes eu me pergunto, poxa, por que a gente é crente? Por que eu sou crente? Para ser abençoado? Tem muita gente que é crente para ser abençoado, que está indo na igreja para ser abençoado. Mas Deus, ele espera que você e eu sejamos cristãos, não para sermos abençoados, mas para sermos bênçãos na vida de outras pessoas. E essas oportunidades que surgem, nós temos que agarrar. E aqui eu estou falando já a nível nacional dessas manifestações, né, dos caminhoneiros. Claro, houve uma mobilização geral e houve assim muito senso de patriotismo mesmo, pessoas, supermercados, que até postos de gasolina que compraram essa briga também em favor dos caminhoneiros, dando suprimento, fornecendo água, comida. Foi uma coisa conjunta que realmente foi muito legal, foi muito bom. Estão de parabéns os caminhoneiros, parabéns pela iniciativa e todos os brasileiros que se envolveram, as igrejas que oraram também nesse sentido, parabéns. Mas nós temos que continuar essa luta, amado. Por que eu estou falando isso? Porque o país, o nosso Brasil, está sendo governado por pessoas que não têm compromisso com a nossa Constituição, por pessoas que não têm compromisso com o povo brasileiro, mas têm compromisso com as grandes empresas, têm compromisso com ideologias marxistas, que inclusive foram essas ideologias marxistas-leninistas que arruinaram a Venezuela, arruinaram Cuba,
e outros países aí afora, né? Países que hoje não são referência nenhuma, né? Estão querendo implantar isso aí, né? Já infestaram as nossas universidades, 99% dos professores universitários são esquerdistas, são comunistas, e nós precisamos fazer valer a palavra de Deus. Agora, por que eu falo dos esquerdistas, dos comunistas e tal? Não tô querendo fazer política ou politicagem, não, mas porque qualquer pessoa que lê a respeito do que é o marxismo, do que é o comunismo, vai entender que a igreja é um dos principais alvos que eles querem destruir. Eles querem destruir a família. Eles colocam o homem contra a mulher, através do movimento feminista. Eles colocam o preto contra o negro, né? Contra o branco. Eles colocam o rico contra o pobre. E eles promovem essas lutas de classe para poder dividir o país, para poder causar um caos. E para esse pessoal, quanto pior ficar, melhor para eles. Eles têm já na sua mente que eles têm que destruir os valores bíblicos, os valores tradicionais, da família tradicional, os valores éticos, morais. Eles precisam destruir isso para poder serem bem-sucedidos no programa de governo deles. E é o pessoal que mais fala em democracia, né? Então nós temos que desmascarar, nós temos que realmente, amados, alertar o povo, principalmente a igreja do Senhor Jesus. Não é questão de política, se você é do PT, se você não é, se você é do PSOL, não interessa qual é o partido. Agora, o que você precisa saber é o que está por detrás, qual é a ideologia, ou quais são as ideologias desses partidos, o que eles representam, né? É importante o cristão saber essas coisas, ter conhecimento dessas coisas, até mesmo para não correr o risco de estar apoiando algo com aparência de bom e no fim você dá com os burros na água, porque não é nada daquilo que eles prometeram. Todos os países que sucumbiram ao comunismo, eles começaram dando ouvidos a discursos humanitários, a discursos de socialismo, igualdade para todo mundo, a terra é de todo mundo, então aquela coisa toda. E quando pensou que não, eles estavam assumindo o controle das nações, né, onde foi implantado o comunismo, e implantou-se a ditadura do proletariado. A gente fala muito aqui, eu não, mas se fala muito sobre a ditadura militar aqui no Brasil, e fala horrores, né, da ditadura militar, sendo que quem conhece a história, mas a história mesmo, a história do que aconteceu, porque tem a história paralela que nos foi ensinada ao longo dos anos, dizendo que a ditadura militar torturou e matou e fez isso e fez aquilo, foi tolhida a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, e a ditadura militar, então foi isso, foi aquilo e tal. Pintaram a ditadura militar como se fosse um monstro, mas quem viveu naquela época e foi cidadão de bem naquela época, porque eu vivi naquela época, vai concordar que, na verdade, não houve ditadura, houve uma intervenção militar. É diferente, porque estava para entrar no Brasil uma ditadura comunista, já em 1960. Então, essa coisa, tá, amados, que tá vindo à tona hoje, já é uma construção antiga, já tem mais de 70 anos isso, quase 70 anos, mais de 70 anos, na verdade, né, que vem acontecendo que a esquerda vem preparando o Brasil para ser um país socialista. E nós, como crentes, tá? Eu estou falando aqui um pouco de política, mas levando sempre para o que diz as Escrituras, porque nós temos que analisar todas as coisas. Nós vivemos nesse mundo, nós vivemos aqui no Brasil, somos brasileiros, somos patriotas, nós estudamos, nós fazemos universidade, nós colocamos nossos filhos nas escolas, nossos filhos, eles estudam em escola pública ou particular, não sei, nós trabalhamos, né? Então nós estamos dentro de um sistema
de governo, sistema de sobrevivência, precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos pagar estudo para os nossos filhos. Então, de uma maneira ou de outra, nós estamos envolvidos com essa sociedade. Então, tudo que vem de lá de cima nos afeta. Então, nós temos que estar antenados, nós temos que estar guarnecidos pela palavra de Deus, né? E pelo conhecimento das coisas que estão acontecendo, para a gente não ser massa de manobra desses políticos que vêm com um discurso vazio, que vêm com um discurso bonito, floreado de promessas, promessas mirabolantes, mas que na verdade quer capturar a sua consciência e principalmente o seu voto, né? Para depois transformar o Brasil num caos, como como que aconteceu, né? E vem acontecendo na Venezuela, em Cuba e na Coreia do Norte, na União Soviética, antiga União Soviética, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, sei lá, sei que a Alemanha também agora é uma só, né? Já se reergueu, mas tinha uma parte da Alemanha lá que era comunista e sofreu um atraso muito grande. Então, amados, nós estamos, por outro lado, vivendo também o final dos tempos, né? Mas não é porque nós estamos vivendo o final dos tempos que a gente vai cruzar os braços e falar, Jesus está voltando, isso é sinal que Jesus está voltando, e aí ficar olhando as coisas acontecerem. Não, você tem irmãos, você tem amigos, você tem parentes que ainda precisam ser salvos, tá? Enquanto você está aqui, você tem que ser sal da terra e luz do mundo, e estar preparado para quando Jesus vier, né? Mas enquanto você está se preparando para subir, você está aqui também guerreando a guerra do Senhor. Como? Com oração. Até porque a palavra do Senhor diz que os nossos inimigos não são de carne e sangue, mas são que as forças espirituais do mal, né? Então, amados, há um principado, há uma potestade muito poderosa que está sobre o Brasil e que essa potestade precisa ser enfraquecida. E aí é onde entra eu, você, onde entra a igreja. A oração, para enfraquecer esses poderes das trevas que agem por detrás do presidente, que agem por detrás do Senado, da Câmara de Deputados, dos vereadores, enfim, de toda essa estrutura política que nós a qual nós estamos sujeitos. Há uma regência maligna que age, não digo todos, mas todo aquele que mente está debaixo dessa regência. Todo aquele que engana, todo aquele que rouba, todo aquele que usa caixa 2, que usa do engano, que se enriquece às custas de engano, de mentira, de propina, está sendo usado pelo diabo, né? E aí, aonde entra o papel da igreja, sobretudo oração e jejum. E quando tiver a oportunidade de se juntar às pessoas que estão protestando, fazendo protesto mesmo, vamos nos juntar a eles. Claro, dentro da nossa limitação ética cristã, mas a gente também não pode fazer vistas grossas e cruzar os braços e ficar olhando. Vamos nos envolver. Amém, amados? É tempo de luta. E se é tempo de luta, é tempo de oração, de clamar, de jejuar. A Bíblia diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nossa nação está doente, precisa de cura, mas é necessário que os intercessores intercedam. Amém? Que Deus te abençoe, que você e eu sejamos desses intercessores, né? Para que Deus venha e sare a nossa terra. Um abraço para você, Deus abençoe.